Eu penso que as expressões artísticas, elas são consequências da vida, né? E que uma não vive sem a outra. A vida existe porque a arte existe porque a vida existe, né? E essa vida, ela não é isolada, né? Essa vida é uma vida de um corpo, é a vida de um ser que pensa, que existe, né? E que resiste. E o que é essa resistência? Resistir para mim é estar aqui, ainda que não queiram, né? É estar firme, apesar, né? De todas as consequências, de todos os fatores externos, né? Que às vezes nos impedem de existir. O Brasil é um país que foi estruturado sobre as bases do racismo, né? Existe um fator chamado racismo estrutural que quer nos exterminar, que não quer nos ver nos lugares de poder. Então, resistir é fazer música, é fazer cultura, é fazer arte, é falar, é dizer, apesar, né, de todas as armas que estão voltadas contra nós para que a gente se cale. E a música é uma possibilidade de transbordar as verdades, de denunciar, de protestar, de falar que a gente existe. Então, música e resistência tá ligadinha ali, tá juntinha, porque música parte de uma vida, né? E a nossa vida é uma vida de resistência. Eu acredito muito no sentido da transferência, né? Eu sou André Fonseca, eu sou de Lençóis, na Chapada Diamantina. Desde 2018 eu me transferi para Cachoeira por Recreio, que é uma cidade que eu escolhi, não só pelo curso, mas pela riqueza cultural, né? Ancestral, de identidade. A gente está num território de identidade, então eu acredito que a força da música, pensando em resistência no Recôncavo, está justamente em como eu consigo me transferir para cá. Inclusive, música para mim tem um sentido de cura. Então, a minha transferência enquanto artista de Lençóis para o Recôncavo se faz na perspectiva de que, ok, é interessante ter trocas com outros artistas, é interessante eu pertencer, eu estar em outros ambientes, em outros territórios, para que eu fortaleça ainda mais o sentido da música em mim, que eu me conheça mais. Então é de mim para outros, e de como eu me transfiro para esse lugar aqui, que é o Recôncavo. Então, eu sou Jamile Santos, né? Sou de Lençóis também. A gente compõe, né, o grupo Trieto, que também tem Tainã. E é basicamente isso que o André falou também. Eu acho que é um mundo de significados, né? Fazer arte e fazer arte aqui em Cachoeira é uma coisa de enorme, assim, de muito significado que a gente leva para essas pessoas que estão aqui, que nos conheceram a partir da nossa transferência para cá de 2018, quando a gente veio. E que essas pessoas foram nos reconhecendo, foram nos vendo, né, enquanto artistas que têm um potencial, tanto que a gente foi chamado para um evento aqui da Flica para poder cantar aqui, então acho que isso vem muito no reconhecimento. E poder fazer arte nesse espaço para as pessoas daqui, né, pessoas que inclusive a gente se reconhece, ao olhar a gente se reconhece, porque são pessoas que têm ali as mesmas, podemos dizer que têm as mesmas vivências parecidas, né, enfim, que a gente sabe, a gente se identifica. Então, é um lugar de uma ancestralidade muito forte e eu acho que Lençóis, de fato, tem uma conexão aqui com Cachoeira, porque, né, as águas que desaguam aqui vêm de lá da Chapada e desaguam aqui, então eu acho que tem todo esse significado. A gente também é isso, essa água que veio de lá e que desagou aqui, né, no Rio Paraguaçu. E é isso. Eu acredito que o Recôncavo é um território muito rico, musicalmente, culturalmente, né? Daqui a gente consegue dizer que sai o samba de roda, sai a música de ancestralidade africana, sai o reggae music, que é a música que eu me identifico, né? E que é muito forte na minha existência, justamente porque eu cresci em meio a tudo isso, né? Não é à toa que daqui sai Edson Gomes, sai Nengo Vieira, sai Cine Calmon, os Remanescentes. Então, eu acredito que nós somos a história do nosso lugar, né? Se eu tivesse nascido em outro lugar, muito provavelmente eu não seria atravessada por essas músicas, né? Por essas histórias que eu me identifico tanto. Então, música é identidade, música é afirmação, música é território.
contexto, né, da ancestralidade. Então, dentro de Lençóis, e acho que é isso que Jamile disse, né, sobre as águas, que é muito bonito, poético, pensar que o que faz a gente se conectar com o Recôncavo, pessoas, artistas de Lençóis da Chapada, estando, morando agora, né, dentro desse território de identidade, é justamente o poder da tradição oral. Então, eu acho que o que conecta a gente com os outros, com as pessoas do território do Recôncavo, é justamente a palavra, não só cantada, mas dita mesmo. Então, falar de ancestralidade, falar de identidade, falar dos nossos corpos enquanto pessoas negras que vivem, né, que estão aqui, que estão estudando também, porque são artistas que também têm um desafio acadêmico também. Então, acho que o que conecta a gente a outras pessoas, ao Recôncavo, a outros artistas, eu acho que é o sentido da tradição oral mesmo, o poder da palavra e da nossa existência. Acho que é isso. Eu esqueci a pergunta. Então, assim, o Trieto em si, né, no momento a gente faz muitas releituras. A gente tem uma música autoral nossa que a gente lançou, inclusive, que fala sobre ancestralidade, sobre mães, sobre parteiras, sobre mulheres que trabalham com ervas, enfim. Sobre essa ancestralidade que, com certeza, tem aqui e que está em Cachoeira, está em Lençóis. E é uma coisa que diz muito sobre a ancestralidade. Eu acho que está nos dois lugares, né? Então conecta. Aí as partes que a gente faz muito de releituras de outros artistas, inclusive fazemos leituras de artistas que são daqui, né? Que estão aqui no Recôncavo, que tipo a Maria Bethânia da Vida, Suede Nunes, Matheus Aleluia. Então tem vários artistas aqui que a gente bebe da fonte também. Então assim, no nosso repertório acaba tendo essas pessoas, tem essas pessoas que a gente inclui. E eu acho que isso é uma forma de conexão. A gente vê esses artistas daqui como referências pra gente. Então essa eu acho que é essa conexão que acaba tendo, assim, de uma certa forma, né? Eu acredito que eu me torno um sujeito na música a todo momento, né? Em cada dia que eu me percebo como uma mulher preta que está buscando, né, conquistar lugares, buscando ser ouvida através da música. E penso que o palco também é um grande lugar, né, em que a gente se transforma, né, que a gente sai dessa condição de objeto e passa a ser sujeito, porque a gente se comunica, porque a gente troca, porque a gente estabelece conexões com outras pessoas e que a gente é ouvida, a gente é vista, a gente é valorizada no palco. Então, estando nos palcos, eu me percebo enquanto sujeito, né? Quando eu componho, eu me percebo enquanto sujeito, porque eu transbordo a minha verdade, porque eu falo sobre o que passa aqui dentro, né? Quais são as vivências que as mulheres pretas passam através da minha voz, né? Então, na minha música eu falo sobre desejos, eu falo sobre sonhos, eu falo sobre a minha vontade de amar e ser amada, né? Falo sobre os meus quereres, sobre as incertezas da vida. Então, eu consigo me afirmar enquanto sujeito quando eu componho, quando eu tô no palco, quando eu troco com outras pessoas, né? Quando eu transbordo a minha verdade através da música. E como foi esse processo, né? Esse processo, ele acontece diariamente. Esse processo nem sempre ele avança de uma forma linear, porque a carreira artística ela tem altos e baixos. Inclusive, dentro de um dia a gente pode se sentir de diversas formas, porque são várias questões que atravessam a vida de uma artista preta, né? Então, esse processo ele acontece diariamente, ele acontece de uma forma totalmente irregular, mas ele acontece, né? E cada vez que eu tô no palco eu me percebo enquanto sujeito, cada vez que eu conquisto, né, um sonho, cada vez que eu dou um passo na minha carreira, eu me percebo enquanto sujeito e celebro a minha conquista. Você quer começar? Eu posso falar, só. Eu acho que, pelo menos pra mim, não sei como foi pra André e pra Tainã, né? Esse momento de despertar, assim, foi um processo que ele foi aos poucos, né? A gente começou lá em Lençóis, a gente tocava na rua, e aí a gente fazia um sonzinho assim pra ganhar um dinheirinho, mas também pra colocar nossa arte pro povo ver, né? Mas assim, a gente ainda não tinha essa proporção, essa noção
de que a gente era grandioso também, né? Que éramos artistas que outros artistas vinham também e achavam assim, pô, massa o trabalho que aquela galera tá fazendo. E essa proporção só veio aos poucos agora, mais recente, quando a gente foi começando a chamar para eventos, para festivais, né? Tipo, lá na nossa cidade a gente cantou num palco que, assim, meu filho, o palco dos deuses, a gente ficou assim, meu Deus, somos artistas. E, tipo, esse reconhecimento, ele foi caindo aos poucos, assim, a gente foi vendo que as pessoas estavam engajando o nosso conteúdo no Instagram, tipo, comentando e elogiando mesmo o nosso trabalho. Eu falei, poxa, a gente tá fazendo um trabalho massa, eu quero continuar com isso. E foi o que foi dando gás, né? Porque o nosso retorno sempre é o público. O artista precisa do público para poder ter gás para poder fazer as coisas. Se não tem, a gente desiste, para, enfim. Aí eu acho que foi muito disso, desse reconhecimento e essas chamadas para esses eventos. Por exemplo, aqui na Flica, a gente já vai para um outro evento lá na cidade de Fátima. Então tem, sabe, tá acontecendo devagar, mas tá. E aí, tipo, isso vai dando um entusiasmo para poder fazer mesmo arte. Eu gosto muito dessa relação de troca justamente do Trieto, né, da essência de Jamile Santos, de Tainá Pacheco, de André Fonseca, com o público, porque o público entrega pra gente o que... essa devolutiva, né? Então, por exemplo, receber mensagens no Trieto de que a nossa música, de alguma forma, salva alguém. E quando salva é um momento mesmo. Nossa, foi muito gostoso passear no Instagram de vocês, sentir que a música que vocês fazem, como vocês fazem, a releitura de como vocês fazem, fez diferença no meu dia, então eu acho que é isso. E aí eu transfiro pra minha vivência pessoal de que música pra mim é cura. Receber essa devolutiva das pessoas, do público, que é o público que dá esse gás, como o Jamile disse, é muito importante pra gente continuar fazendo. E a gente alcança outros lugares que se transfere de Lençóis da Chapada pro Recôncavo, e agora a gente está indo para uma cidade chamada Fátima, pelo reconhecimento que o público está devolvendo pra gente. E a gente está entregando também, sabe? Então, eu acho que essa transferência mesmo, ela é muito importante para o crescimento do artista. E perceber que a gente é artista também é um processo, porque a gente começou a tocar em 2018 na rua e teve um choque, porque os três passaram ao mesmo tempo na universidade, então teve a dispersão. Eu e Jamile viemos pra cá pro Recôncavo junto, a gente mora junto, mas Tainan tinha que ir pra Salvador, passou um tempo, depois ele foi. Ele ficou em Lençóis depois que ele foi pra Salvador. Mas a gente nunca parou, isso nunca foi uma questão para que a gente se separasse, que a gente não continuasse. Então, ela tem uma coisa muito bonita que Márcio diz, né? Quem sabe de onde veio sempre saberá para onde retornar. E a gente está retornando para a nossa música, né? Eu arrepiei também. Porque a gente sabe como retornar para casa, porque é isso que movimenta a gente. Que lindo. Eu toco baixo desde os 16 anos, né? Quando eu fiz 16 anos eu ganhei meu primeiro contrabaixo. Então eu comecei a ser vista no Recôncavo como baixista, né? E atualmente, né, eu estou aparecendo como cantora, né? Eu já compunho algumas músicas desde 2017, por aí, mas essa coisa de cantar publicamente é muito recente, né? Mas eu acredito que as pessoas têm aceitado bem o meu trabalho, têm me incentivado muito, têm me parabenizado também justamente pelo fato de eu ser uma mulher que toca contrabaixo, que é um instrumento que socialmente, infelizmente, ainda é visto como um instrumento masculino, né? Inclusive, esse é um dos preconceitos que a gente precisa vir quebrando, né, de que instrumentos grandes não são destinados para mulheres. Isso é realmente um sinônimo de representatividade, né, de mostrar que é possível, né, estar ali em locais de visibilidade, né. Eu recebo comentários, inclusive de mulheres pretas, né, me parabenizando. Eu terminei um show e chegou uma senhora negra chorando, emocionada, e eu, claro, me emocionei também, e ela me abraçou, me agradecendo pelo show que eu fiz, né? Ela disse que eu estava num lugar que ela sempre quis estar, né? E eu estando ali, ela se sentiu representada. Então aquilo me derreteu totalmente, né? Eu fiquei muito feliz, né, por saber que eu, né, sou também, né, motivo de felicidade para outras mulheres que me enxergam, né, como uma pessoa que representa possibilidades de vida de uma mulher preta.
essa troca, essas referências, vem do Suede, vem do próprio Matheus Aleluia, vem dos meninos daqui, porque a gente tem uma troca muito bonita com o Vini, e o Vinis também, eu acho incrível esse nome dele. O próprio Magninho, que é o nome artístico dele, quando a gente estava tocando, ele mandou um cheiro pra gente em cima do palco. Então você começa a perceber essas trocas e como você se vê no outro. A gente se viu muito, se vê muito, né, nesses artistas do Recôncavo. E bebe da fonte mesmo para que a gente possa ter, enfim, sei lá, vai que sai o feat, né? Eu acho que é a partir daí que a gente consegue se conectar mesmo. Eu particularmente não, mas assim, tenho muitas referências, né? Eu mesmo sou apaixonada pelo samba. Então, aqui é o lugar, né? É a fonte do samba, assim. Tem Dona Dalva, por exemplo, que, enfim, os discos dela, as músicas dela, eu escuto as releituras dela na voz de Maria de Castro, que é uma artista que eu gosto muito. Então, pra mim, assim, no sentido de artistas de referência, tem Suede Nunes, todas as pessoas que André citaram, as pessoas, os meninos daqui, que agora a gente tá, tipo, tendo essa conexão maior depois da África. As pessoas, vocês cantam, não sei o que e tal. E aí, então, tem outros artistas que tá, tipo assim, nos reconhecendo, nos vendo, né, sabendo agora quem a gente é. E aí são referências pra gente também, né? Então, a minha base muito, assim, vai muito pro samba, porque eu gosto muito, eu sou apaixonada pelo samba. E acho que quando eu puder beber dessa fonte, eu vou beber, e vou estar aí, né? Como é que eu falei o nome dela? Maria Bethânia também, é uma artista que eu vejo também como uma referência grande, assim, Caetano, enfim, todos esses artistas que estão aqui no Recôncavo são artistas referências pra gente e estão aí nos dando inspiração para poder continuar. Desde o momento que eu percebi que a música na minha vida não seria apenas um hobby, mas que seria a minha profissão, me disseram: Riane, você quer viver de música, então precisa fazer alguma outra coisa da vida, porque viver de música apenas não dá. E eu até cheguei a fazer eletromecânica no IFBA em Santo Amaro, para tentar ter alguma outra forma de sobrevivência, mas no último ano eu passei na UFBA, no curso de licenciatura em música, e me mudei às pressas para Salvador sem pensar duas vezes, né? E desde então, um dos desafios da minha vida é conseguir me manter em Salvador, é conseguir trabalhar tocando e estudar, né? Precisar conciliar o tempo para conseguir ouvir música do repertório, e ensaiar e tocar, cumprir as atividades de uma graduação no nível superior de música, que não é fácil, né? Eu faço licenciatura, um curso que tem uma carga horária bastante densa, tem uma carga de leitura também muito grande, de leitura escrita, então eu preciso trabalhar tocando, eu preciso estudar, e realmente não é fácil, né? Às vezes o psicológico desestabiliza, a gente fica com medo das coisas não darem certo, né? Das pessoas realmente estarem certas com relação à vida e à arte, né? A vida e a música. Mas quando a gente quer muito uma coisa, a gente faz, ainda que seja bastante desgastante, né? Que seja bastante exaustivo. E um outro desafio é pensar como a produção em música, né, não é acessível, né, para quem não tem condições financeiras de arcar com os custos de produção, né, que envolve arranjo, que envolve ensaio, que envolve o custo com outros músicos. Então, produzir um fonograma, lançar músicas é bastante dispendioso, né, e justamente por isso eu ainda não tenho nenhum fonograma gravado, nenhum single, por enquanto, né, porque são custos que são altos ainda para mim, que vivo de aluguel, né, que preciso desdobrar a minha renda aí em vários pedaços para conseguir estar me mantendo em Salvador, para cursar o meu sonho. E é isso, viver de música, trabalhando e estudando não é fácil, e é mais difícil ainda, né, conseguir desdobrar essa quantia que a gente ganha para poder viver, produzir, né, arcar com os custos todos da produção, que realmente são bastante dispendiosos.
Então, o que eu acho, assim, é que, como o André falou, existem várias dificuldades, como essa que ele falou, do processo de reconhecimento, mas também o processo de ter disponibilidade, né? Porque fazer arte não é tão simples, não é tipo só cantar, vai pegar o microfone. Para você ser reconhecido, você tem que ter todo um trabalho por trás. E disso você precisa ter disponibilidade de ferramentas para você poder crescer. Que é tipo, você saber como, por exemplo, na Afrolab a gente teve... Foi uma gama de coisas que caiu sobre a gente assim, que a gente ficou assim, precisa disso tudo para ser artista? Eu acho que eu vou desistir, terminar meu curso de História, tentar ser professora, porque é difícil. Não digo assim, e aí, claro que tudo na sociedade, tudo para uma pessoa negra é muito mais difícil. Então é em dobro, né? E aí, tipo, eu vi aquela realidade, aquela gama de coisa que eu tinha que fazer para um processo, para conseguir reconhecimento, visibilidade em uma mídia, não sei o quê e tal. Tudo isso vai muito também da disponibilidade. Tem pessoas que estão fazendo trabalhos incríveis aí, que é como o Afrolab, de levar essas informações para essas pessoas de forma grátis. Isso é incrível. A gente conseguiu ter acesso a uma coisa, que foi aqui no Recôncavo, que conseguiu dar uma outra noção pra gente do que é esse processo de uma carreira artística. Porque o processo de carreira artística é difícil. Por mais que você tenha ali, você faz um trabalho lindo, você se esforça para poder aparecer bonitinho nas fotos, aparecer bonitinho no show, com sua roupa que você comprou, que não tem patrocinador. Então é toda uma gama de dificuldades que você encontra. E aí vem, às vezes acaba o investimento vindo muito de você, e para ter esse retorno demora, às vezes nem tem. Então tem artistas que simplesmente às vezes sobe e depois cai. Então é um processo assim muito difícil, desafiador. A gente faz arte porque a gente gosta. Eu sempre falo isso, olha, eu não sei se eu tenho essa vontade de ser uma artista famosa, famosíssima, eu não sei se eu tenho, mas eu gosto de cantar e gosto que as pessoas reconheçam a minha arte, o que a gente está fazendo, e as pessoas estão fazendo isso aos poucos. Mas é realmente difícil estar nesse lugar de artista, de tentar fazer arte sendo uma pessoa preta de uma condição econômica baixa. Tipo, a gente não tem dinheiro para poder fazer várias e várias coisas. Então o reconhecimento tem que ser orgânico, sendo pessoas que abraçam esse projeto, que queiram fazer, essa galera é massa, bora botar essa galera para frente. Isso aí a gente está dependendo muito das pessoas que conseguem ver essa grandeza na gente, né, de fazer impulsionar, porque por a gente mesmo, questão econômica, de coisas disponíveis, ferramentas disponíveis, é um desafio. Acho que é isso. É isso, gente. E justamente o primeiro espaço que eu conquistei, que eu não esperava conquistar, foi a universidade pública, né, em música. Com 17 anos eu me mudei para Salvador, ainda de menor, né, sem nunca ter morado longe da família antes, mas não pensei duas vezes, porque é a concretização de um sonho. Então estar na UFBA para mim é me enxergar enquanto uma pessoa que é capaz, né, de estar no nível superior, tendo estudado, né, no IFBA, numa instituição pública anteriormente, né, sendo uma mulher do Recôncavo, né, estar ocupando uma metrópole longe da família, né, e todas as implicações que isso envolve. Então estar na UFBA é sim estar num lugar que eu sempre sonhei, então um lugar que eu não esperava alcançar, tão nova, com 17 anos, né, eu consegui vir para Salvador. E alguns dos outros lugares, né, que eu consegui conquistar foi estar no palco do São João, no palco principal da noite do 25 de junho, né, que é o dia que Cachoeira se torna a capital da Bahia. Então um dia muito significativo e sobretudo um dia que o reggae estava bastante forte na programação, porque em seguida teria o show de Edson Gomes. Então foi o meu primeiro momento, assim, minha estreia como cantora e baixista, né, fazendo as duas coisas simultaneamente no palco principal do São João de Cachoeira. Realmente foi um momento de muita felicidade, foi uma grande realização, um momento muito emocionante. Eu chorei bastante antes de entrar no palco, porque parecia que não era real, né, ver todas aquelas pessoas que estavam ali para me ver, para ouvir meu trabalho, ver meus amigos, ver minha família com os olhos brilhando de felicidade por me enxergar ali, né, e me vendo ali, estar feliz também com aquela conquista, que não é só minha de jeito nenhum,
é de todas essas pessoas que contribuem para que eu estivesse, de todas as pessoas que contribuíram para que eu estivesse ali naquele palco, né? De todas as pessoas que estavam dividindo o palco comigo também, pessoas pretas, pessoas envolvidas com o reggae. Então foi uma noite de muita emoção, de muita felicidade, uma conquista enorme, assim. Então depois desse show, muita gente chegou nas minhas redes, muitas pessoas chegaram depois do show para me cumprimentar, para dizer que não me conheciam, que a partir daquele momento iriam me acompanhar. Então eu sinto como se eu fosse também uma continuidade, né, da antiga geração, da geração que fez muita coisa pela música do Recôncavo. E atualmente eu estive na Flica, também em Cachoeira, novamente com um show de reggae, onde eu faço releituras dos clássicos do reggae, mas também trago versões da MPB para esse gênero que eu adoro. Então, os comentários são sempre muito positivos e é sempre uma honra para mim estar nos palcos, né, trocando com pessoas tão especiais, conhecendo pessoas, mostrando meu trabalho para novas pessoas, né, e me afirmando enquanto mulher, cantora, baixista, né, que faz reggae. E um dos lugares que eu quero estar é a República do Reggae. Eu quero estar naquele palco, eu quero ser uma atração da República do Reggae. Eu quero estar na Jamaica, eu quero ter contato com as pessoas da Jamaica que fazem reggae, né, que é uma das matrizes do gênero, é a Jamaica, né, um território muito rico também, né, e Bob Marley sai de lá e é o grande pai da música reggae. Então tenho vontade de fazer reggae na Jamaica, tenho vontade de estar no palco da República do Reggae, tenho vontade de viajar o mundo através da minha música, através da minha arte, né, tenho vontade de ser reconhecida, de ser valorizada, de ser enxergada como uma mulher potente, forte, que está conquistando seus espaços e que está conseguindo transbordar verdades do seu povo, verdades individuais, verdades que existem dentro de mim, né, mas que com certeza comunicam também com outras verdades de outras mulheres pretas que enfrentam também diversas lutas na vida. Relembrar todos os negócios que a gente foi. A gente não foi pra muitos até então, mas eventos na cidade, a gente já tocou por exemplo, a gente tocava muito no início em apresentações que a gente fazia junto com Grãos, né? A gente tinha umas apresentações e aí era uma montagem de aula espetáculo em que o Trieto também era chamado para participar. Então foi aí que a gente começou a ir pros palcos, né? Aí depois a gente começava a chamado para cantar em eventos, né, de tipo privados lá na cidade, e daí foi aos poucos assim, vamos levar essa galera pro palco, chamou a gente para tocar num evento que teve lá dia 20 de novembro lá na nossa cidade, né, no mercado cultural que tem lá. A gente também foi chamado para cantar nesse evento, que tinha inclusive o cantor Lazo Matumbi. E aí a gente foi chamado para cantar nesse evento, aí depois a gente já foi chamado para cantar no festival. Teve outros, André, você pode lembrar. Aí agora também a Flica, aí tem esse da Fátima. E então tá vindo aos poucos, assim, eu me recordo mais basicamente desses, tipo, de ir para eventos grandes, sabe? Para palcos, porque geralmente a gente continua, né, fazendo aquilo que a gente fazia, que é tocar na rua também, porque de lá vem o dinheirinho e tal. E em bares, quando a gente é chamado. E é basicamente isso, porque eu me recordo das nossas vidas, né? Das pessoas chamarem a gente, né? Eu acho que é muito isso, assim, de que eu gosto muito da energia da rua, porque a rua fez os artistas que a gente é hoje, mesmo artistas em construção, em desenvolvimento, em amadurecimento sobre música, né? Sobre arte. E da própria autoafirmação enquanto artista. Se autoafirmar artista é um desafio ainda. E a gente está tentando fazer isso aos poucos, não só na rua, mas nos palcos que a gente tem conseguido estar, né? Sobre a ocupação mesmo, ocupar esses espaços artísticos importantes como o Festival de Lençóis, que é da nossa cidade, mas é um dos festivais mais importantes da Bahia. Então, principalmente na cidade turística como Lençóis. Da Flica também, que é uma festa internacional, né? de literatura. Então, devagarinho a gente está saindo do Instagram para os palcos da vida também.
sabe? Então, por quê? Porque o público tem entregado isso pra gente. Tem sentido a nossa energia, e mais interessante, a gente está no processo de construção da identidade musical do que é o Trieto, do que eu sou André, tenho o meu trabalho também que já acontece há um tempo, mas eu tenho firmado mais a minha relação com o Trieto porque eu acredito na nossa energia, como a gente sai do Grãos de Luz Griot, que nasce nessa essa parceria, né, de se conhecer. Eu conheço o Jamil de Lençóis, mas a gente firma essas relações com o Tainan também dentro do Grãos e a gente transfere para outros lugares. Mas eu acho que é isso, os lugares são os festivais que a gente está sendo chamado, as festas privadas, como o Jamil disse. A gente já rodou na cidade inteira, então a galera realmente conhece a gente na cidade, pelos lugares. Eu, por exemplo, já cantei em casamento. Legal. É muito circular mesmo, assim. Eu gosto de seleção, conversando com o Tainan outro dia sobre isso, né? Os lugares que a gente quer. Eu acho que esse território todo ele é super importante para o tipo da música que a gente gosta de fazer. A gente gosta de fazer MPB, a gente gosta de samba, a gente gosta de música brasileira. Então, a gente está confortável nesse lugar, mas a gente tem a necessidade de, por exemplo, não tivemos ainda a oportunidade, mas eu sei que vai chegar em Axé, de estar em Salvador, por exemplo, que é uma capital que tem uma notoriedade, uma visibilidade muito boa. Mas devagarinho a gente está sentindo que esses lugares estão sendo alcançados, inclusive por uma questão de algoritmo mesmo. Quando a gente vai olhar lá no Instagram, a gente vê que tem um público significativo da galera de Salvador, do Recôncavo, daqui de Cachoeira, enfim, de Lençóis, até de São Paulo. Então, tá fluindo. Então, acho que São Paulo, Salvador, aqui, né? Chegar lá. Aqui a gente chegar. Vem, amor, vem cantar, pois meus olhos ficam querendo chorar. Deixa a mágoa pra depois, o amor é mais importante a dois. Chora sanfona, sentida em meu peito gemendo, vai machucando, meu peito de amor vai morrendo. Quanto mais chora, me entrega todinha ao amor, e teu gemido disfarce minha alma essa dor. Essa canção que vocês vão ouvir agora é uma canção autoral, se chama Bloco de Notas, e só contextualizando como é que ela surge, né? Ela é um pedido de coragem para mim mesma, porque eu sou uma pessoa que escrevo muito, que penso muito, que desejo muitas coisas, né? E que ao mesmo tempo, às vezes não tenho coragem de compartilhar isso com o mundo por várias questões, pelo medo do julgamento, né? Pelo achismo de que aquela coisa não tá digna ainda de ser compartilhada com outras pessoas. Então eu percebi que esse receio estava me impedindo, né, de comunicar. Então eu fiz Bloco de Notas como um pedido de coragem para mim mesma. E que esse pedido se estenda até vocês, para que tenham coragem para transbordar isso, tudo que vocês têm de mais bonito dentro de vocês. Fica tanta coisa silenciada, mas quer saber? No meu bloco de notas cabe um mundo dentro, meu mundo adentro. São invenções e segredos que mesmo guardados não deixam de existir. Um portal de prosa e poesia que trago em mim, carrego aqui no peito, mesmo sem jeito. Coragem venha me salvar, chega logo pra me fazer voar.
aqui. Daia pa 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 pa. Daia pa 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 ya. Daia pa 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 pa. Coragem, venha me salvar. Paia, venha me salvar. Muito obrigada. Que a coragem possa salvar a gente. Um beijo.